Então, pessoal, sejam todos novamente bem-vindos à EBEG. Vamos dar início ao nosso curso sobre execução fiscal. Vamos dar início a um curso importante, porque como na apresentação do curso eu coloquei, quem passa nos concursos da advocacia pública não se dá o luxo de errar questões sobre execução fiscal. Óbvio que para estar aqui no ambiente exclusivo da escola, no campus da escola, aqui dentro do site da escola, você já deve pelo menos ter lido a apresentação do curso sobre execução fiscal e deve ter se inteirado dos passos que nós vamos seguir para passar por todos os momentos que são importantes na cobrança desse tema nos concursos públicos, especialmente os concursos da advocacia pública, os concursos para procurador, haja vista que grande parte das pessoas que me seguem, que são meus alunos, são pessoas interessadas em cargos da advocacia pública, municipal, estadual e federal. Bom, esse tipo de conteúdo, esse tipo de assunto, execução fiscal, é o assunto que envolve qualquer nível da advocacia pública. Vai lançar mão da execução fiscal, tanto Estado, quanto União, quanto município, quanto as autarquias. A administração pública indireta também faz uso ou lança mão, melhor dizendo, da execução fiscal, razão pela qual esse assunto interessa a todos os níveis da advocacia pública, razão pela qual ele é muito importante para suas provas de concurso. Se você me pergunta onde cai execução fiscal nos concursos da advocacia pública, eu vou te responder que cai em todas as fases. Existem questões objetivas aos montes, existem questões subjetivas que envolvem a análise da execução fiscal, em provas subjetivas também. É possível que você seja convidado numa segunda fase a apresentar enquanto resposta um inicial de uma execução fiscal, o que necessariamente não é uma peça difícil depois que você entende quais são os requisitos da inicial em execução fiscal. Esse é um dos tópicos que nós vamos estudar também na aula de hoje. E nas provas orais, por ser um tema específico da Fazenda, você também pode ser convidado a responder algum tipo de questionamento oral que envolva a execução fiscal. Execução fiscal é tema clássico, é tema do momento, porque sempre há decisões jurisprudenciais que envolvem a execução fiscal e também é tema típico da Fazenda. A execução fiscal só pode ser levada a cabo a partir de um ente público federado, União, Estado, município ou suas autarquias, e isso se dá por meio da sua representação judicial, ou seja, por meio da advocacia pública. Então, mais uma vez, você que se interessa pelos concursos da advocacia pública não pode se dar ao luxo de não saber execução fiscal e as questões que porventura estejam na sua prova sobre esse assunto determinado. Se você acompanhou a apresentação do curso, você viu que existe no nosso curso uma linha lógica de explanação dos temas. Eu vou, na verdade, passear pelo conteúdo em 6 aulas. O primeiro passo, a aula 1, essa aula atual, nós vamos estudar a pretensão do Estado e, obrigatoriamente, trata-se da pretensão executiva do Estado. Vamos analisar a inicial ou a petição inicial em execução fiscal, que tem a natureza jurídica de execução de título extrajudicial. Nós vamos ver nessa aula. Vamos analisar quais são as principais características da citação. Existe uma súmula do STJ sobre o tema e vamos encerrar essa primeira aula levando em consideração que o executado, o devedor do Estado na execução fiscal, foi lá e pagou. Vamos ver o que acontece. Então, essa aula nós vamos analisar a pretensão do Estado, inicial, citação e pagamento. Na aula 2, passo 2, vamos analisar o que acontece quando não há pagamento e o que acontece com o patrimônio do executado. Vamos conversar sobre penhora, arresto e avaliação. Na aula 3, passo 3, vamos ter uma aula inteira para discutir a exceção de pré-executividade. Nós sabemos que o devedor pode embargar a execução fiscal, mas ele também pode lançar mão da exceção de pré-executividade. Nós vamos ver como isso acontece, quando acontece e quais são os efeitos que a exceção de pré-executividade pode ter sobre a execução fiscal. Na aula 4, vamos estudar os embargos à execução inicialmente com a sua procedência e quais as consequências dessa procedência. Na aula 5, vamos estudar os embargos à execução, mas dessa vez a sua ausência, quando o devedor na execução não apresenta embargos, ou a sua improcedência,
quais são as consequências. E no passo 6, eu vou sedimentar toda a jurisprudência sobre execução fiscal, fazendo um apanhado das principais decisões jurisprudenciais que podem ser cobradas na tua prova da advocacia pública, e aí tanto questões ou jurisprudência que envolvam questões objetivas, com cara de questões objetivas, quanto subjetivas, quanto provas orais. Óbvio que durante essas aulas aqui, ou esses passos, eu vou tratar da jurisprudência, mas eu só vou tratar da jurisprudência indispensável. Eu não vou ficar discutindo nas aulas jurisprudências paralelas STJ-STF. Eu vou deixar isso para uma aula só, que é a sexta aula, onde nós vamos apresentar a jurisprudência sintetizada, revisada, sistematizada, para que você possa revisar toda a jurisprudência sobre execução fiscal, importante para a sua próxima prova da advocacia pública ou próximo concurso em geral. Como disse, nesses 5 passos, ou nessas 5 primeiras aulas, vamos analisar todos os institutos, tudo que envolve a execução fiscal, a partir do prisma doutrinário, legal e jurisprudencial essencial. A jurisprudência, existem jurisprudências com essa carga um pouco mais polêmicas acerca da execução fiscal, eu vou deixar para concentrar tudo numa sexta aula. Então tenham cuidado, porque se eu pegar algumas jurisprudências sobre a execução fiscal e tiver que discutir no decorrer de uma única aula, essa jurisprudência vai consumir muito tempo, essa aula vai ficar muito grande e nós vamos perder o objetivo principal, que é entender a execução fiscal, tanto no seu aspecto macro, quanto no que diz respeito aos seus passos individualizados. Por isso que eu sistematizei todo o nosso estudo em passos, ou seja, 5 aulas, cada uma com características específicas sobre um dos pontos da execução fiscal, até chegarmos na última aula, sexta aula, para discutirmos toda a jurisprudência. Então, nessa aula, como vimos, vamos analisar a pretensão do Estado, inicial, citação e pagamento. No que diz respeito à pretensão do Estado, essa pretensão que eu falo, pretensão do Estado enquanto fazenda pública, lógico que eu estou me referindo à pretensão executiva, a pretensão de iniciar o processo executivo fiscal. Obviamente que a pretensão de cobrança do tributo por parte do Estado é algo que está acima da execução fiscal e que envolve, inclusive, o processo administrativo de conversa entre Estado e contribuinte para o pagamento, inclusive, do tributo na esfera extrajudicial. Quando eu falo em pretensão do Estado dentro do assunto execução fiscal, eu estou me referindo à pretensão executiva, a pretensão de ingresso com a execução fiscal, ou seja, a pretensão do manejo da execução fiscal para a cobrança daquilo que nós chamamos de dívida ativa. Ora, a execução fiscal nada mais é do que a execução da dívida ativa da União, dos estados, do DF, municípios e das suas respectivas autarquias. Essa execução fiscal, ela tem na dívida ativa a sua razão de existência. Nós vamos ver que essa dívida ativa ela pode ter natureza tributária ou não tributária. Então, quando eu falo em pretensão do Estado, aqui eu falo na pretensão executiva, pretensão de início da execução fiscal que envolve a dívida ativa. A pretensão do Estado na cobrança do tributo, como eu falei, é algo que vai além da execução fiscal, e a pretensão do Estado na cobrança dos seus créditos para com os particulares é algo que vai além da execução fiscal, inclusive fica na matéria extrajudicial, na possibilidade que o Estado tem de cobrar esses valores, inclusive administrativamente, e chegar a um determinado acordo com os particulares. Quando eu falo em pretensão executiva, estou falando na pretensão de ingresso da execução fiscal, que tem na dívida ativa a sua razão de existência. Então, essa execução da dívida ativa é regida pela Lei da Execução Fiscal, a famosa Lei 6.830/90, e subsidiariamente pelo CPC 2015. Óbvio que a Lei de Execução Fiscal diz que se aplica de forma subsidiária o CPC em vigor é o CPC 2015, então ele é aplicado de forma subsidiária aos executivos fiscais no que diz respeito à cobrança da dívida ativa por parte de União, Estado, DF, municípios e autarquias. Logo, o artigo 1º da Lei da Execução Fiscal nos diz o seguinte: a execução fiscal para a cobrança da dívida ativa da União, Estado, DF, municípios e respectivas autarquias será regida por essa lei e também, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.
Muito bem, nós vimos que a dívida ativa é o que sustenta a execução fiscal. Essa execução fiscal, ela tem como matriz legal principal a Lei de Execução Fiscal, a Lei 6.830 e de forma subsidiária o Código de Processo Civil. Mas o que é dívida ativa? O artigo 2º da Lei de Execução Fiscal diz que constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que a dívida ativa não se resume aos créditos tributários dos entes federados. A dívida ativa, ela engloba créditos tributários, mas ela também engloba créditos não tributários. Eu sei que muita gente tem problema para identificar o que seja dívida ativa de natureza não tributária. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Também constitui dívida ativa qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, União, Estado, Município, Distrito Federal e autarquias. A dívida ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange a atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos legais ou contratuais. Então, isso é o que está disposto no artigo 2º da Lei de Execução Fiscal. Para que a gente entenda melhor essa questão, vamos para um quadrinho que eu montei para explicar exatamente o que é dívida ativa e qual a natureza jurídica dessa dívida ativa, partindo da ideia de que a dívida ativa pode advir de um crédito tributário do ente público, como pode advir também de um crédito não tributário. Então, a dívida ativa que decorre de crédito tributário é justamente a dívida ativa mais comum que nós temos nos executivos fiscais. É importante que você perceba que quando a gente fala em execução fiscal, o nome fiscal remete mais ou menos à parte tributária, razão pela qual muita gente acredita que a execução fiscal funciona para a cobrança de créditos tributários. Não é bem assim. A execução fiscal, como nós vimos, ela funciona para a cobrança da dívida ativa do Estado. A dívida ativa, que nesse caso específico compõe o crédito que o Estado tem para com os particulares, pode advir de relações tributárias, mas pode advir também de relações não tributárias. As que advêm de relações tributárias são dívidas ativas oriundas de créditos tributários. Isso decorre porque a certeza e a liquidez do tributo nasce com o lançamento. Assim, todo crédito tributário faz nascer a pretensão do Estado para a execução fiscal se ele não for pago pelo particular, pelo devedor, pelo contribuinte de forma autônoma no que diz respeito efetivamente à cobrança tributária administrativa e, nesse caso, ao pagamento normal de tributos na esfera extrajudicial. Então, se você tem um crédito tributário, o lançamento desse crédito tributário faz nascer a sua certeza e liquidez, razão pela qual, se ele não for pago de forma extrajudicial, esse crédito tributário ele gera uma dívida ativa que faz nascer a pretensão executiva do Estado para lançar mão e mover a máquina judiciária através da execução fiscal. Então, crédito tributário tem certeza e liquidez com o lançamento, uma vez não pago pelo contribuinte, gera dívida ativa e inicia-se, portanto, a execução fiscal. Nós vamos ver que essa dívida ativa precisa ser inscrita com a formulação de uma certidão de dívida ativa, que é justamente o título executivo extrajudicial que sustenta a provocação do Poder Judiciário via execução fiscal. Se você tem um crédito não tributário, o crédito tributário, a certeza e liquidez, nasce com o lançamento tributário. Se você tem um crédito não tributário, é preciso que você analise o crédito tributário se ele tem certeza e liquidez apto a funcionar como um crédito que possa ser inscrito em dívida ativa a gerar um título executivo extrajudicial para o Estado, para que ele possa provocar o Poder Judiciário via execução fiscal. Então, preste bastante atenção. O crédito não tributário, ele pode gerar uma certidão de dívida ativa, ele pode ter natureza de dívida ativa apenas se ele tiver certeza e liquidez. O crédito tributário, a certeza e liquidez é, nesse caso, estabelecida pelo lançamento, então não há discussões sobre isso no crédito tributário. A certeza e a liquidez é discutida no crédito não tributário. Então, o crédito não tributário apto a ter natureza jurídica de dívida ativa para gerar a certidão de dívida ativa para iniciar a execução fiscal são apenas os créditos não tributários por meio dos quais se constatem a certeza e a liquidez.
Eu trouxe 6 passagens jurisprudenciais do STJ para te ajudar a entender o que eu estou tentando dizer através desse quadro de dívida ativa para crédito tributário e crédito não tributário. 6 passagens de jurisprudência, o primeiro está no RESP 1.177.342. Eu trouxe as passagens que estão assim elencadas. O STJ disse no meio do julgado para que a gente entenda. A execução fiscal, à semelhança do que ocorre com os processos litigiosos, tem como objeto crédito líquido, certo e exigível. Então esse é o objeto da execução fiscal. Daí você tira efetivamente que se, nesse caso, o crédito a gerar dívida ativa não tiver certeza, liquidez e não for exigível, nós não temos a possibilidade do manejo da execução fiscal para tanto. A dívida tributária já nasce certa e líquida, aquilo que eu falei no quadro, porque o lançamento gera presunção de certeza e liquidez. Isso não ocorre com os créditos oriundos de responsabilidade civil, que somente recebem tais atributos após acertamento amigável ou judicial. Então o STJ acabou de nos dar um exemplo aqui de quando um crédito tributário não tem certeza e liquidez apto a ser cobrado via execução fiscal, porque não vai poder ser inscrito em dívida ativa justamente pela ausência de certeza e liquidez necessário a tanto. Os créditos incertos e ilíquidos não integram a dívida ativa suscetível de cobrança executivo fiscal. É que o conceito de dívida ativa não tributária, a que se refere a Lei de Execuções Fiscais, envolve apenas os créditos assentados em títulos executivos a créditos carentes de certeza e liquidez ao aparelhamento de execução. Crédito proveniente de responsabilidade civil não reconhecida pelo suposto responsável não integra a chamada dívida ativa nem autoriza a execução fiscal. O Estado, em tal caso, deve exercer contra o suposto responsável civil a ação condenatória em que se obterá título executivo judicial, dando início ao cumprimento de sentença. Então, quando você tem um crédito não tributário que traga consigo certeza e liquidez para integrar dívida ativa, gerar certidão de dívida ativa e iniciar processo de execução fiscal, tudo bem. Quando você tem um crédito não tributário carente de certeza e liquidez, o Estado precisa movimentar o Poder Judiciário para que a certeza e a liquidez daquele crédito não tributário seja reconhecido por sentença a ensejar o início do cumprimento de sentença e não da execução fiscal. Isso deixa bastante claro o que eu estou pretendendo apresentar enquanto diferença essencial entre créditos tributários e não tributários, ou melhor, entre créditos não tributários que integram dívida ativa e créditos não tributários que não integram dívida ativa. O crédito oriundo de suposta fraude no recebimento de benefício previdenciário deve ser assentado judicialmente no afã de aferir os requisitos necessários exigíveis para dar cumprimento à execução. É que a repetição do indébito impõe ao jurisdicionado manejar o processo de cognição, assim como, diante do pagamento indevido, o poder público não pode lançá-lo unilateralmente, devendo valer-se da mesma forma de tutela jurisdicional. É ser disso nessa corte que é necessária a propositura da ação de conhecimento, em que sejam garantidos o contraditório e ampla defesa, para que o reconhecimento judicial do direito à repetição por parte do INSS de valores pagos indevidamente a título do benefício previdenciário, pois não se enquadram no conceito de crédito tributário, tampouco permitem sua inscrição em dívida ativa. Então, repetição de indébito de benefício previdenciário não tem certeza e liquidez apto a, como crédito não tributário, integrar dívida ativa e fazer com que nasça para o Estado a pretensão executiva fiscal. É preciso que o INSS ingresse com ação de conhecimento, discuta a repetição de indébito, da sentença surge o título executivo judicial e não extrajudicial, como acontece na dívida ativa, a ensejar cumprimento de sentença. Então, é bem claro o que o STJ nos diz aqui nesse julgado. E nós temos ainda o RESP 330.703 do Rio Grande do Sul, onde o STJ diz o seguinte, não é cabível a utilização de via de inscrição de dívida ativa do DNR para a propositura do Executivo Fiscal, visando obter ressarcimento de dano causado ao patrimônio da autarquia em virtude de acidente automobilístico. De novo, essa pretensão do Estado ou esse suposto crédito não tributário do Estado enseja necessariamente a ação de conhecimento. O título executivo aqui a ser formado é judicial, a dar início ao cumprimento de sentença e não à execução fiscal. Nós voltamos, portanto, para essa tabela aqui, para que os senhores possam
cristalizar ainda mais o conhecimento. Crédito tributário, certeza e liquidez nasce com o lançamento tributário, assim como todo crédito tributário faz nascer a pretensão do Estado para execução fiscal, se não pago pelo particular de forma extrajudicial. Aí nós temos inscrição em dívida ativa, justamente porque gera dívida ativa, e nós temos o executivo fiscal como forma de cobrança desse crédito tributário, o que normalmente acontece, de forma que a execução fiscal tem no crédito tributário a sua dívida ativa principal, ou pelo menos mais recorrente. O crédito não tributário, ele só vai integrar dívida ativa se ele tiver certeza e liquidez necessários a tanto. Integrando dívida ativa, CDA, execução fiscal. Se o crédito tributário não tem certeza e liquidez, nós não temos a possibilidade de integrar dívida ativa com esse crédito não tributário, razão pela qual a execução fiscal não é meio apto para que o Estado cobre esse crédito não tributário. Eu trago para os senhores aqui, então, as principais características da dívida ativa não tributária que enseje efetivamente a execução fiscal. Primeiro, ela deve decorrer do poder de império do Estado no exercício do poder de polícia ou de atividade típica do poder público. Ela precisa ter certeza e liquidez, sendo esse o requisito principal também. Exemplo clássico, multa em sentença penal condenatória quando cobrada pelo Estado. Nós sabemos que existe jurisprudência do STJ, no sentido de que essa multa pode ser cobrada pelo Ministério Público, mas quando cobrada pelo Estado, ela é inscrita em dívida ativa e cobrada via execução fiscal, por ser justamente exemplo clássico de dívida ativa não tributária. Ela decorre do poder de império do Estado no exercício de poder de polícia e tem certeza e liquidez apta a ensejar a execução fiscal, justamente porque integra dívida ativa de crédito não tributário. Então, com isso, nós analisamos de forma exaustiva, espero, a pretensão executiva do Estado, justamente para manejar a execução fiscal para a cobrança de dívida ativa. As principais características são: existem dívidas ativas tributárias e não tributárias, além de ser considerado dívida ativa, toda cobrança atribuída pela lei às entidades de que trata o artigo 1º, ou seja, União, Estado, Município, Distrito Federal e suas autarquias. Isso é dívida ativa não tributária, que só enseja a execução fiscal se possuir certeza e liquidez apta a tanto. Essas passagens de jurisprudência do STJ esclarecem muito a questão e nós temos as principais características da dívida ativa não tributária, que é o objeto de dúvida por parte de muita gente. Ela decorre do poder de império do Estado, precisa ter certeza e liquidez, e um dos principais exemplos, inclusive com recorrente cobrança em provas de concurso, é a multa em sentença penal condenatória, quando cobrada pelo Estado, é inscrita em dívida ativa não tributária e se faz por meio da execução fiscal. Muito bem, vamos à inicial da nossa execução fiscal. Ora, a execução fiscal nada mais é do que uma execução de título extrajudicial, sendo essa a sua natureza jurídica. A sua preocupação, portanto, é formular uma inicial de execução de título extrajudicial. Professor, se a execução fiscal nada mais é do que uma execução de título extrajudicial que tem regulamentação própria, que é a Lei de Execução Fiscal, esse título extrajudicial está previsto no CPC? Sim, está previsto no CPC, artigo 784, quando diz: são títulos executivos extrajudiciais, inciso 9, a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do DF e dos municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei. Então, qual é a natureza jurídica da execução fiscal? Execução de título extrajudicial. Onde está o título extrajudicial fundamentado? Artigo 784, inciso 9 do CPC. E qual é o título extrajudicial? É a certidão de dívida ativa e é exclusivamente a CDA que funciona como título extrajudicial a ensejar a execução fiscal por parte do Estado. Imagine, por exemplo, que um determinado contribuinte paga um tributo com cheque. Vamos admitir essa hipótese. E esse cheque volta. Vamos dizer que não haja fundo no banco e esse cheque volta. Esse cheque é título executivo extrajudicial. A gente sabe que é. Mas imagine, por exemplo, que o Estado quer ingressar com a execução fiscal e traz como título executivo extrajudicial esse cheque a fundamentar a execução fiscal. Isso é possível? Não. A execução fiscal só pode ser manejada
pelo título executivo extrajudicial, que é a certidão de dívida ativa, exclusivamente. O parágrafo 3º do artigo 2º da Lei de Execução Fiscal diz o seguinte, a inscrição que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição para todos os efeitos de direito por 180 dias ou até a distribuição da execução fiscal, se essa ocorrer antes de fim daquele prazo. No decorrer do curso, eu vou falar sobre prescrição e decadência na execução fiscal, não é esse o momento. Estou trazendo para os senhores a previsão legal da inscrição da dívida ativa e, nesse caso específico, essa inscrição gera a certidão de dívida ativa, que é o título executivo extrajudicial exclusivo a ensejar a execução fiscal. Já vi ser cobrado em concurso a possibilidade de execução fiscal baseada em outros títulos executivos extrajudiciais, que nesse caso específico, no formato da questão, ensejariam o processo de execução fiscal. Isso está equivocado. Apenas a certidão de dívida ativa é título executivo extrajudicial a ensejar o processo de execução fiscal. A certeza de liquidez decorre da inscrição e aí isso também está previsto no artigo 204 do CTN, quando diz o seguinte, a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, justamente a CDA nesse caso, regularmente, ou a dívida ativa regularmente inscrita, ela goza de presunção de certeza e liquidez, o que faz com que nós tenhamos, portanto, o título executivo extrajudicial a iniciar o processo de execução fiscal. Mesmo dispositivo ou com a mesma ideia, você tem o artigo 3º da Lei de Execução Fiscal que diz o seguinte: a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do executado de terceiro a quem aprovei. Logo, a presunção de certeza e liquidez ela não é absoluta, ela é relativa, ela pode ser ilidida por prova inequívoca, o que fará o executado justamente através dos embargos à execução ou exceção de pré-executividade, coisa que nós vamos assistir ou analisar em outro momento. Como estamos falando de uma petição inicial em execução fiscal ou execução de título extrajudicial, é importante perceber que os requisitos da inicial estão no artigo 6º da Lei de Execução Fiscal. Então, o artigo 6º da Lei de Execução Fiscal vai nos dizer quais são os requisitos da petição inicial na execução de título extrajudicial, que é a execução fiscal, cujo título executivo extrajudicial exclusivo é a certidão de dívida ativa. Então, a petição inicial indicará apenas o juízo a quem é dirigida, o juiz a quem é dirigida ou o juízo, nos termos do CPC 2015, é o juízo, o pedido, o requerimento para citação. Apenas isso, esses são os requisitos da petição inicial na execução fiscal. A petição inicial será instruída com a CDA, que dela fará parte integrante como se estivesse transcrita. Professor, qual é o documento indispensável na inicial em execução fiscal? A CDA. Nesse caso, a CDA é o título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza e liquidez, como nós vimos, razão pela qual ela é o documento principal. A petição inicial e a certidão de dívida ativa poderão constituir, inclusive, único documento, preparado, inclusive, por processo eletrônico, que é o que acontece atualmente. Você tem praticamente a petição inicial como sendo a certidão de dívida ativa quando ela trouxer essas informações. A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial. A gente sabe que a petição inicial, por exemplo, lá no CPC exige o protesto por produção de provas. Aqui a petição inicial da execução fiscal, no que diz respeito à produção de provas, independe de requerimento expresso da Fazenda Pública. O valor da causa será justamente aquele que consta na certidão com os encargos legais. Então, a CDA é praticamente, efetivamente, a própria petição inicial, se ela for constituída de forma eletrônica com esses requisitos aqui. Endereçada ao juízo competente, tiver o pedido da execução fiscal no que diz respeito à obrigação do executado de saldar junto à Fazenda Pública aquele crédito decorrente da certidão, crédito do Estado, débito do executado e o requerimento para citação. No que diz respeito à competência, o CPC artigo 45 diz que a execução fiscal será proposta no domicílio do réu,
no de sua residência ou no lugar onde for encontrado. Então, esse juízo a quem é dirigida é fundamentado no artigo 45 do Código de Processo Civil. No que diz respeito ao recebimento da inicial, o juiz recebe a inicial e cita o executado para que no prazo de 5 dias pague a dívida com juros e multa de mora em encargos indicados na certidão de dívida ativa ou garanta a execução. Para que essa aula não fique muito longa e para atender aos passos que eu coloquei na apresentação do curso, nós vamos ficar justamente na hipótese em que ele vai lá e paga a dívida no que diz respeito à garantia da execução e à responsabilidade patrimonial advinda desse fenômeno. Nós vamos analisar a partir da segunda aula. Nesse momento, nós vamos considerar que o executado foi citado e em 5 dias foi lá e pagou a dívida. Mas o recebimento da inicial na execução fiscal tem como efeito prático e imediato a citação do executado para que em 5 dias pague a dívida ou garanta a execução. Aqui não é novidade para ninguém. No que diz respeito à citação do executado na execução fiscal, nós temos uma situação interessante que, inclusive, acabou desembocando na súmula 414 do STJ. Nós temos o artigo 8º da Lei de Execução Fiscal que diz o seguinte, a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer de outra forma. Isso cai muito em concurso público, especialmente em prova objetiva. O correio é a forma ordinária de citação do réu na execução fiscal. Independentemente, efetivamente, se essa execução fiscal se deu sob a égide do CPC de 73 ou 2015. O objetivo aqui é focar na execução fiscal. Então, nós temos a citação pelo correio como ordinária. Se a Fazenda Pública não requerer a citação de outra forma, ela acontece de forma ordinária pelos correios. E aí o inciso 2 diz: a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 dias após a entrega da carta à agência postal. Veja que é tudo automático. O correio vai lá, cita o executado com a data de entrega da carta ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 dias após a entrega da carta à agência postal. O inciso 3 diz: se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital. Perceba que, ordinariamente, a citação é pelos correios. Se ela for frustrada, na hipótese do inciso 3, é que ela será feita por oficial de justiça ou por edital. O STJ tem uma súmula, a súmula 414, que trata quando será possível citar o executado na execução fiscal por edital. Ele diz, o STJ, súmula 414, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. Que modalidades? As modalidades previstas no artigo 8º da Lei de Execução Fiscal. Ordinariamente por correio, se for frustrado oficial de justiça, se for frustrada edital. Então, a conjugação interpretativa do artigo 8º da Lei de Execução Fiscal com a súmula 414 do STJ leva à conclusão de que, ordinariamente, a citação na execução fiscal deve ser feita pelos correios, se frustrada por oficial de justiça e somente aí via edital, nos termos da súmula 414. Essa parte pode parecer bobinha, mas cai muito em prova objetiva, especialmente no que diz respeito à obrigatoriedade da citação por correio e a possibilidade da citação por edital apenas de forma subsidiária, ou seja, quando frustradas efetivamente as demais modalidades de citação. No que diz respeito ao pagamento, essa é a forma mais fácil, é a forma mais eficaz para o Estado e para o Poder Judiciário de chegar ao fim ou de pôr termo à execução fiscal. Nós vimos aqui, no artigo 8º caput, que o executado será em 5 dias citado para pagar ou garantir a execução. E aqui, se ele vai e paga, nós temos o fim do processo executivo fiscal ou do procedimento executivo, porque ele foi lá e quitou a sua dívida, ainda que via Poder Judiciário com o Estado, decorrente efetivamente da dívida ativa que gerou a certidão, seja ele crédito tributário ou não tributário, mas que nesse caso acabou sendo reconhecido pelo executado e por ele pago dentro do processo executivo fiscal. Então, é importante chegar à conclusão aqui que o pagamento da execução fiscal é a forma mais interessante para o Estado
de pôr fim à execução fiscal, tanto para o Estado credor quanto para o Estado judiciário. E aqui nós findamos efetivamente aquilo que eu preparei para essa primeira aula. Nessa primeira aula, acompanhando esses passos, nós discutimos a pretensão executiva do Estado a partir da dívida ativa, sua natureza tributária e não tributária, o que faz efetivamente gerar a dívida ativa a partir do crédito tributário ou do crédito não tributário. Analisamos a inicial da execução fiscal, que nada mais é do que uma inicial de execução de título extrajudicial. Contudo, os seus requisitos não são os requisitos do Código de Processo Civil, são os requisitos da Lei de Execução Fiscal, que tem na CDA o título executivo extrajudicial exclusivo e único a ensejar a execução fiscal, sendo, portanto, inclusive essa CDA o elemento mais importante da petição inicial, podendo estar conjugada à própria petição inicial como se estivesse ela enraizada nos próprios termos da Lei de Execução Fiscal. Vimos que a citação é decorrente do recebimento da petição inicial da execução fiscal, ou seja, da execução por título extrajudicial da certidão de dívida ativa, tem como efeito prático a citação do executado para pagar em 5 dias ou garantir a execução, e se o executado paga, nós temos, portanto, o encerramento da execução fiscal, e aí é a forma mais eficaz para encerrar o processo de execução fiscal, tanto para o Estado credor quanto para o Estado juiz, quanto, imagino, para o executado na execução fiscal, uma vez que é muito difícil nos embargos de execução ou na exceção de pré-executividade, a não ser que haja efetivamente um erro de constituição do crédito tributário ou não tributário, como, por exemplo, o ataque à certeza, à liquidez ou à própria formação da certidão de dívida ativa, para que essa impugnação, o gênero do executado na execução fiscal, seja por meio dos embargos de execução, seja por meio da exceção de pré-executividade, possa ter algum tipo de êxito para ele. Então, pretensão inicial executiva do Estado, a própria inicial, na inicial inclusive discutimos onde está o fundamento legal para o juízo, a citação e o pagamento. Eu chamaria muita atenção para esse quadro aqui, a fim de que você não erre a dívida ativa que é oriunda do crédito tributário e a dívida ativa que é oriunda do crédito não tributário. Chamaria atenção para essas passagens da jurisprudência do STJ a partir dos recursos especiais 1.177.342 e recurso especial 330.703. Então, essas partes são importantes, inclusive para a fundamentação do que é dívida ativa de crédito tributário e do que é dívida ativa de crédito não tributário em provas subjetivas. Especial atenção para essa parte aqui, as principais características da dívida ativa não tributária, bem como o seu exemplo clássico, que é a multa em sentença penal condenatória, as características da inicial, e aí nós temos a parte mais fácil, que é o recebimento da inicial, a citação, atenção para a súmula 414 e o pagamento da execução fiscal como forma mais tranquila de encerramento do executivo fiscal como um todo. Então preste bastante atenção porque isso é importante e muito do que eu falei aqui cai muito em prova objetiva, além nesse caso específico desses requisitos da inicial serem justamente aqueles que você deve atender se você for convidado numa prova subjetiva a apresentar uma petição da Fazenda Pública em executivo fiscal. Para isso, o examinador precisa te dar as características da certidão de dívida ativa, então não é muito comum que isso seja cobrado, embora possível, e em provas orais, vários requisitos do que aqui foi estudado para, tanto no que diz respeito à natureza jurídica da dívida ativa, se crédito tributário ou não tributário, além da súmula 414, é objeto constante de questionamento, porque, como disse para os senhores no início dessa aula, esse assunto é tema clássico e é típico e exclusivo da Fazenda Pública, uma vez que só ela pode mover o executivo fiscal para a cobrança da dívida ativa devidamente registrada, oriunda de crédito tributário ou não tributário. Eu vou ficando por aqui na nossa primeira aula e aí convido todos para acompanhar o curso. Na nossa segunda aula, vamos, portanto, para o não pagamento da execução e o que acontece com o patrimônio do executado. Vamos estudar de forma exaustiva penhora, arresto e avaliação da execução fiscal. É uma parte técnica, mas também tem doutrina, lei e jurisprudência, importante para os seus concursos da advocacia pública. Portanto, segunda aula, passo 2, não pagamento, patrimônio do executado, penhora, arresto, avaliação, depois exceção de pré-executividade, embargos à execução com procedência e consequências, embargos à execução com improcedência e consequências ou ausência dos embargos, e depois
toda a jurisprudência da execução fiscal que pode e certamente será cobrado nas provas futuras da advocacia pública. Vou ficando por aqui, forte abraço e até a nossa segunda aula.